Na possibilidade de colocar a instalação ou instalar o aparelho, o paciente veio relatando uma dor irradiada no braço e, consequentemente, um formigamento ou um choque elétrico na mão. E isso é muito frequente quando você tem um excessivo apertar dos dentes, que movimenta essa base de coluna, a relação com o pescoço. Então, após a instalação do aparelho, foi, como ele disse, como que tirar um tapa e o movimento de braço recuperou bem, aquela dor irradiada, o choque elétrico, a dormência ali saiu. E aí ele ficou curioso para saber por que aquilo, até porque ele perguntou, como é que ele se referiu? Eu tenho bruxismo, como se isso fosse uma coisa estanque, como se isso fosse uma coisa apenas bucal. Eu estou fazendo muita força muscular noturna, se aquilo fosse um movimento basicamente só dali, era uma coisa interessante como ele colocava. Aí eu comentei com ele que quando você vê museus de índios, de ossada de índio, é muito frequente você ver os índios com os 32 dentes na boca, e os dentes até gastos, mas de mastigação. E como ficou difícil para nós brancos permanecer em vida com o que é natural, pelo excessivo estresse da nossa vida urbana, da nossa vida atual. A gente nem entende o nível que eu me coloco nisso. E aí ele comentou que começou a ver sonhos e até sentimentos de muita raiva. E aí eu falei para ele, ele perguntando se era do aparelho. Eu falei, não, isso não é do aparelho, isso é teu. Como se o aparelho fosse o provocador daquele movimento emocional. Na verdade, ele nem se reporta e nem se olha no sentido de ver que já havia um movimento muscular agressivo, a fera onde é que ataca? Pela mordida e pelas unhas. E a gente não entende, a gente está tão dicotomizado que a gente até quando lê entende espírito, mente e corpo. Mas quando a gente vai botar para a prática, parece que o corpo é uma coisa, a mente é outra, o espírito é outra, e fica uma coisa totalmente distanciada uma da outra. Né? E ele sempre querendo colocar como aquilo, como apenas um fator muscular, apenas uma contração muscular. E com o tempo ele foi revendo algumas questões e algumas mudanças de postura. Eu falei para ele como ele aperta a boca, ele aperta os vasos sanguíneos, ele aperta um peristaltismo, enfim, todo o corpo é contraído. Isso é uma coisa que, lógico que no primeiro momento você coloca o dispositivo e aquilo acalma. E depois você tem que fazer um trabalho de reposturação na pessoa.